Fala pessoal, tudo bem? Segundo vídeo do canal e hoje eu vou contar pra vocês a história da minha conversão ao cristianismo. Exatamente, um cara que era um ateu convicto, não só ateu convicto, um ateu orgulhoso. Eu falava de boca cheia, sou ateu e me sentia mais inteligente do que a média. Como se eu tivesse olhado pra fora no mito da caverna. Eu descobri o que poucas pessoas viram. Eu passei a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, como ateu. Fiz primeira comunhão quando era criança, era uma coisa que meus pais queriam, eu estudava em colégio de freira. E aí, quando eu cheguei na adolescência, eu simplesmente falei, não acredito em Deus. E se você parar para pensar racionalmente, existem argumentos ateístas que são muito convincentes. Porque Deus não tem que ser entendido, Deus tem que ser sentido. E eu queria entender, racionalizar Deus de uma forma humana, que eu nunca vou conseguir. E eu passei a vida inteira e eu engajava em discussões, eu tentava provar por A mais B que Deus não existia, que Jesus nunca existiu. Olha a quantidade de loucura que eu falei. Me perdoa, meu Deus, me perdoa, Jesus. Olha a quantidade de loucura que eu falei. Eu achava que eu estava certo. E assim eu segui a minha vida inteira. Até, tô falando de 14, 15 anos, até eu fazer 40. Eu vivi assim até os 42, 43 e tive muito sucesso na minha vida. Sempre fui uma pessoa que teve muitas atitudes corretas. O padre, meu diretor espiritual, o padre Maurício Matarazzo, que me acompanhou, ele falou assim, você era um ateu católico, cristão, porque você tinha boas atitudes, era uma pessoa honesta, queria o bem dos outros. Mas isso não tira o fato de que eu não reconhecia que tudo de bom que acontecia na minha vida era obra de Deus. Não reconhecia. Dizia que era mérito meu, só meu e deu. Pura arrogância. Pois é. Tive uma bela vida, casei, tive uma filha. Quando a minha filha nasceu, eu tinha 30 anos. Eu não queria que ela fosse batizada. Eu brigava com a minha ex-mulher porque eu não queria que batizasse. Porque eu achava que era uma grande bobagem pôr a criança aquilo. Olha a loucura. Então, por volta dos meus 42 anos, eu me separei da minha esposa naquela época, minha ex-esposa atualmente, e conheci a Nath, a Natália, minha atual esposa. A Natália, toda holística. Acredita em gnomo, duende, fazia coisa de bruxaria, constelação familiar, teta healing, reiki, tudo que você puder imaginar. E eu extremamente cético. Muito, muito, muito cético. Perfeito? Deu muita treta, muita briga no início. Vocês não têm ideia da quantidade de briga que deu. Só que ela rezava muito pela minha conversão. Muito para que Jesus tocasse meu coração. E ela foi, aos poucos, se aproximando mais de Jesus e deixando essas coisas holísticas de lado. Mas bem devagar. Quando ela tinha 5 meses, quando a gente tinha 5 meses de namoro, ela falou, tô grávida. E eu fiquei muito feliz. Eu amo ter filho, é a melhor coisa dessa vida. E ela ficou com muito medo. Mas todas aquelas brigas que a gente tinha como casal, por diferença ideológica, pesavam para os dois. A gente se ama muito, mas tem muita diferença. Tem muita coisa que não funciona. E aí eu chamei ela para conversar e falei, eu te amo, a gente tem um filho, eu vou fazer dar certo. Você quer fazer dar certo comigo? Quero. E essa conversa foi bem mais longa, que foi incrível, fez a gente se tornar o casal super unido, que a gente é hoje. E aí um tempo se passou, ela ainda estava na constelação, ela foi fazer um pouco antes disso, ela começou a se aproximar de uma amiga da Opus Dei. E essa amiga levou ela para uma missa, para um círculo de mulheres, alguma coisa muito legal. E ela começou a conversar com o padre Maurício Matarazzo. E um dia o padre falou assim, seu marido toparia vir conversar comigo? Porque a Nath tinha falado para ele que para ela era importante batizar as crianças. E eu falei, eu já estava mais flexível, eu falei, se é importante para você, eu topo. E ele falou, vê se ele topa vir conversar comigo. E eu fui conversar com o padre Maurício. Ele sem proselitismo, sem tentar me impor nada, de uma forma muito elegante e inteligente, foi conversando comigo. E a vida foi seguindo, eu fui voltando, conversei com ele 1, 2, 3 vezes. E foi muito bacana. E aí a Nath, nessa história ainda está de constelação familiar, ela foi fazer um curso lá em Curitiba de um cara desprezível. Um ser humano nojento. Fraco de mente, fraco de espírito. Nossa. E ela voltou de lá encantada com esse curso. Desse babaca. E aí, ela falou pra mim, Rodrigo, eu quero que você vá. Eu peguei o carro, saí daqui de São Paulo pra Curitiba, dirigindo. Era um curso que começava numa segunda e acabava num domingo. A gente já tinha 3 anos e meio junto, eu e a Nath. Quando eu cheguei lá, eu vi tanta coisa absurda nesse curso. Mulher com o peito pra fora, gente falando coisa absurdamente de baixaria. Não era um ambiente para uma mulher casada.
Não era um ambiente para uma mulher casada. Era um absurdo e ela não enxergava. Ela disse que na vez que ela foi não teve nada disso, mas o ambiente era nojento. Até que na quinta-feira, eu fui aturando, na quinta-feira teve uma atividade tão baixaria, tão nojenta, tão... Ai, não gosto nem de lembrar, que eu fiquei revoltado. Eu liguei pra ela e falei, Natália, isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma baixaria. Como é que você tem coragem de estar aqui? De ter vindo nesse lugar? E ela, muito turrona, muito bigona, falou, não, isso aí foi uma atividade legal, você tem que entender. Eu falei, olha, pra mim deu. Esse tipo de lugar não é pra você, se você não enxerga, eu não quero estar com você. Deu. Pra isso aqui, pra mim, cansei. E eu saí de lá decidido a me separar da Natália. Peguei o carro, numa quinta-feira à noite, eram 11 horas da noite, saí de Curitiba para São Paulo para pegar aquela Regis Bittencourt, que é uma estrada horrível, com chuva. Eu peguei o carro e vim, do jeito que eu tava, revoltado. Eu peguei o meu celular, eu mandei uns 15 áudios pro padre dizendo que eu ia me separar, que aquela mulher não prestava. Mandei uns 15 áudios pro meu sogro e pra minha sogra dizendo que eu ia devolver a filha deles, que não dava, porque eu sempre tive uma relação muito boa com meu sogro e com a minha sogra. E por incrível que pareça, quando eu estava dirigindo, nenhum desses áudios saiu do meu celular. Nenhum. Porque no trecho que eu estava dirigindo, não tinha sinal de celular. Nenhum deles saiu. Aparecia como entregue. Só que nesse mesmo lugar onde nenhum áudio saiu, entrou um áudio no meu celular. Entrou um áudio. Quem mandou esse áudio? O César, uma pessoa fundamental na minha vida. Quero muito encontrar esse meu amigo de novo. Ele estava lá no curso também, o César é evangélico, ele estava lá no curso. Ficou preocupado quando chegou no quarto e não me viu, não viu minhas coisas. E me mandou um áudio falando o seguinte, Rodrigo, você é uma pessoa muito boa, muito do bem. Se você não se importar, eu vou ajoelhar e vou fazer uma oração pela sua segurança no seu retorno para casa. Estava gravado e o áudio entrou num lugar onde não tinha sinal. E aí ele falou a oração, durou uns 3 ou 4 minutos. Eu tenho no meu celular até hoje essa oração, linda, 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 e vou guardar para sempre. Eu chorava. Eu escutei 1, 2, 3, 4 vezes. Chorava e comecei a me acalmar por conta da oração dele. Terminei de escutar 3, 4 vezes, segui na estrada dirigindo, não fiz nada, não tive nenhuma ação no celular. Nesse momento, eu tive um contato inexplicável com Deus, com Jesus, com o amor máximo, da forma como você preferia expressar. Foi uma paz tão incrível que eu senti, uma alegria tão absurda. E hoje a lembrança que eu tenho é como se Deus estivesse falando comigo exatamente o que eu tinha que fazer. Você vai pegar, você vai para casa, você vai chamar a sua mulher para conversar, porque ela é a mulher da sua vida, é mãe dos seus filhos. A gente já tinha 2 filhos nessa época, o Marco e o Theo. Você vai chamar ela para conversar, você vai seguir o meu caminho, você vai ser o líder espiritual dessa casa. Você vai tirar a sua mulher desse caminho errado onde ela está, vai dar ordem e direção espiritual na sua família e a sua vida vai melhorar demais daqui para frente. É incrível de lembrar. E aí eu lembro que eu olhei o celular, as mensagens continuavam lá sem sair. Eu tive tempo de deletar todas as mensagens erradas que eu enviei para o padre, para os meus sogros. Eu deletei tudo. E no caminho para casa, faltavam umas 2 horas, 2 horas e meia, eu vim sentindo uma paz e uma alegria absurda que não era nada condizente com a fúria e a ira que eu estava sentindo quando eu saí de Curitiba. Deus veio me protegendo a estrada inteira. O tempo inteiro. Foi uma presença forte demais. E eu cheguei em casa por volta de 6 da manhã, porque eu vim bem devagar. Chamei a Natália, ela, não vamos brigar na frente dos meninos. Eu falei, não, a gente não vai brigar. Senta aqui. Aí botei ela sentada, sentei do outro lado da sala e comecei a contar o que aconteceu. Daqui pra frente, eu sou o líder espiritual. Eu quero voltar a sentir essa sensação que eu tive, essa conexão que eu tive com algo muito maior. Vamos escolher o caminho do catolicismo, do cristianismo. Vou seguir o que o padre Maurício me orientar. Mas você tem que largar desse caminho. Os cursos que ela tinha comprado, pede o dinheiro de volta, tudo. E nunca mais tenha contato. Bloqueia qualquer interação que você tenha com aquela pessoa. Ela topou. Uma mulher altamente furiosa, independente. Ela falou, ok. E ela chorava. E dali pra frente eu venho vivendo isso. Eu tinha vergonha de falar. Eu morreria de vergonha de fazer esse vídeo há 2 anos atrás. Morreria, porque eu tinha vergonha ainda de falar que eu acreditava em Deus. Era estranho pra mim. Eu queria ir pra missa uma vez a cada 5 semanas. Era um catolicismo, cristianismo do jeito que eu achava que devia ser. Porque o resto é exagero. E aí aos poucos eu fui conversando com o padre Maurício. E hoje eu faço questão de me confessar a cada 15 dias. Me faz um bem enorme. A gente vai à missa todo domingo.
Eu comprei uma Bíblia para mim, até duas. Comprei a Bíblia de Navarra, comprei uma outra Bíblia que eu leio com frequência, que eu estudo. Eu escutei a Bíblia inteira em audiolivro no carro. Então hoje em dia eu tenho condição de debater uma passagem ou outra. Não sou um grande estudioso, mas estou aprendendo. E minha vida melhorou tanto, 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 tanto. A paz que eu tenho, a segurança que eu tenho e a certeza de que tudo vai dar certo, porque Deus está olhando e eu estou fazendo por onde. E essa história me emociona muito, porque ela me faz muito bem. Eu agradeço demais a Deus, a minha esposa, ao Padre Maurício, por tudo que eles fizeram, pelas orações, pelas intenções. E hoje em dia eu estou aqui compartilhando com vocês. Espero que essa história possa ajudar mais gente. Encaminha para quem você achar que pode ser interessante. Se alguém quiser conversar comigo sobre isso, me manda uma mensagem, a gente troca e-mail e bate um papo. Eu faço questão de conseguir ajudar outras pessoas a saírem desse caminho que eu estava. Se inscreve no canal, curte aqui o vídeo e valeu. Até a próxima.